Olá, pessoal. Estamos aqui hoje, então, com mais um episódio do podcast da Biocel. Eu sou Patrícia Malardi, médica veterinária. Conto aqui hoje com a Cíntia, veterinária também, da equipe da consultoria técnica da Biocel. Vai apresentar a nossa convidada de hoje, Cíntia. Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje com a Camila Tomazini, que é a veterinária do Centro AMA, de Diagnóstico e Hematologia. Tudo bem, Camila? Tudo bom? Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, Cíntia? Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Vamos conversar. E hoje a ideia é que a gente fale das anemias hemolíticas. Camila, a gente tem percebido que tem aumentado muito a casuística na clínica e a gente queria que você falasse um pouquinho para a gente, ajudasse a desvendar se a gente está falando um pouco mais da casuística ou da melhora do diagnóstico, aonde você entende. Porque se a gente for pensar 10 anos atrás, não se falava quase de anemia hemolítica na área veterinária, né? Eram poucos casos e sempre ligados mais a doenças infecciosas e a gente vem percebendo um aumento desses casos na rotina. Eu acho que a dúvida de todo mundo que está aqui acompanhando a gente, de saber se é porque a gente melhorou no diagnóstico ou se é realmente que a casuística tem aumentado. Qual que é a sua percepção? A Camila, pessoal, para quem não sabe, é especialista em hematologia, trabalha com isso há muito tempo. Hoje ela faz parte da equipe da Biocel, tem uma unidade avançada aqui em São Paulo e tem nos apoiado bastante, ajudado com todas as teleinterconsultas a desvendar todas essas questões ligadas a esse mundo da hematologia. Obrigada, Camila, mais uma vez. Obrigada. Bom, pensando em anemia hemolítica, eu penso que tem aumentado a incidência e tem aumentado a capacidade diagnóstica. Eu acho que são ambas as coisas. Acho que não dá para ser isolado, né? Quando a gente pensa em hemolítica, a gente tem aquelas que têm uma relação imunológica, então a imunomediada, e essa sim tem aumentado a incidência. A gente vê que doenças imunológicas têm aumentado bastante, né, imunomediadas. E as hemolíticas não imunomediadas, oxidativas, enfim, por lesões mecânicas, elas estão mais bem diagnosticadas. Então, a gente também tem essa combinação. Falando em imunomediada, além das hemoparasitoses, a gente vê, inclusive, medicamentosa, a gente vê associada a neoplasias, a gente vê hoje ou as autoimunes mesmo, que tem aumentado bastante. A gente percebe não só das anemias, né? A gente vê várias outras doenças autoimunes aumentando também a incidência na veterinária, como a dermatite atópica, as doenças inflamatórias intestinais, né? A gente vem acompanhando esse processo. Eu acho que sempre fica um pouquinho dessa dúvida, né? Assim, se é em função do diagnóstico ou se é realmente o aumento da casuística, e você deixou bem claro para a gente, são as duas coisas, ou seja, mais um motivo para a gente se preocupar, né? Não adianta pensar só em um dos lados, né? E aí, como é que você percebe essa dificuldade nesse diagnóstico, Camila? Chegou um animal com anemia hemolítica na clínica, do clínico geral que está nos atendendo, o animal que está com um hematócrito muito baixo, de repente o animal apresentou ruim, começou a ficar quieto em casa, foi levado para esse clínico. Por onde que esse clínico parte, que você acha que são os pontos mais importantes aí? Sim, bom, a primeira coisa é, claro, a gente vai ver uma queda de hematócrito, do HT, e aí a gente vai precisar saber, eu falo assim, que a gente precisa, para a hemolítica, para a gente começar a diferenciar, ela é uma queda aguda. Eu costumo dizer que ela é como uma queda livre. Ela vai descendo. Se ninguém parar ela vai até o fim caindo. Diferente, por exemplo, de uma anemia da inflamação, que ela pode apresentar uma queda importante, só que ela é uma queda em degraus, porque ela cai e ela é estável uma semana, sem eu fazer nada. E aí ela cai mais um pouco e ela continua estável. Então, quando eu falo em hemolítica, esse processo ele está ativo. E ela é uma queda livre aguda. Aquele animal que hoje está com 24 de hematócrito, amanhã já está 22, depois da manhã está 20. É uma queda, uma semana exatamente. Ele está com 12 de hematócrito. Em via de regra, a gente poderia dizer que sim, assim, a gente vê que é bem mais rápido que isso, mas em uma semana, se ele caiu abaixo de 5%, e ele continuar caindo, não é uma coisa que ele caiu e cada vez que você fizer tá um númerozinho a menos. É a característica de que você está lidando com uma hemolítica e que você vai ter que procurar como é que as características dela, se tem um envolvimento imunológico e qual a causa, com certeza, para poder lidar. E quais são as causas mais comuns que você percebe assim da sua casuística? O que é mais comum de encontrar na clínica? A mais comum, a imunomediada, dentre todas, assim, e principalmente correlacionada a agentes infecciosos. Então, a gente tem aí uma gama, né, muito grande de hemoparasitas. Então, hoje a gente vê bastante
Claro que a gente tem, em questão de cão, a gente tem como a mais comum causa a babésia, mas não só ela, né? Então, E que às vezes é até esquecida pelo clínico, né? que às vezes é Eu percebo que esquecida. às vezes a pessoa preocupa muito com a erliquiose, esquece a babésia, o animal está ali hemolizando e tal, e o PCR da babésia demora um pouco, né? Então Sim. esse é um dificultador para o clínico também, né? Às vezes a gente pode ter parte de sorologias, hoje a gente tem, Legal. porque o consenso de anemia hemolítica imunomediada, ele consegue comprovar 2 tipos de doenças apenas, ou agentes infecciosos que vão estar, se você pegar ele positivo, você vai lidar com uma hemolítica imunomediada. Ele é de 2019, mas ainda vale pra gente. Babésia em cão, se deu positivo babésia, você vai lidar com uma hemolítica imunomediada. E micoplasma em felinos. Só que a gente sabe que tem outras causas. Então, você tem desde erliquiose, poderia ser, a leishmaniose, que a gente tem muito aumentado a casuística e a gente lida muito com esse cenário. A gente também tem micoplasma em cão. Então, a gente tem, às vezes, até da família micoplasma, que é o candidatus micoplasma, a gente pode encontrar algum tipo de hemolítica imunomediada. Então, a gente tem vários outros agentes infecciosos que a gente também tem encontrado com relativa frequência nesses animais. Então, agente infeccioso é o top 1. E você como clínica, Cíntia, você acha qual que é a grande dificuldade de que o tutor entenda isso, né? Porque eu percebo também, muitas vezes a gente pede alguns exames, vem negativo, e aí a gente precisa de exaurir aquela busca, e eu percebo que às vezes é difícil, né, convencer esse tutor da necessidade de continuar buscando, né? Sim, porque o processo todo é muito técnico, né? E o tutor é leigo. Então, muitas vezes ele não consegue compreender o porquê de tantos exames e principalmente o porquê que um exame não deu positivo e não necessariamente significa que não seja positivo, que a gente tem que investigar mais, talvez por outro método, né? Então, essa é uma grande dificuldade realmente, a comunicação desse clínico com o seu tutor, né? E quando a gente consegue fazer essa comunicação melhor, o tutor ele vai aderir melhor a esse tratamento. Não só o tratamento, mas o vocês diagnóstico duas aqui, também. eu queria saber, vocês perceberam que melhorou essa comunicação depois do Covid? O que vocês acham? Pra mim melhorou bastante. Pra mim melhorou bastante Sim. a questão dos testes, né? Para explicar a sorologia versus PCR, com certeza. Eu senti isso também, porque antes tinha muita resistência. Mas como assim? Eu paguei R$100 e tantos aqui num teste e você está pedindo para eu fazer mais? E agora todo mundo vivenciou, né? Fazia um teste, dava negativo, continuava passando mal, e aí fazia outro teste e vinha positivo. Então, acho que isso facilitou esse entendimento, né, do tutor, de que não necessariamente em um único teste você vai ter aquele resultado, né? Então, a gente hoje consegue explicar melhor a necessidade de, algumas vezes, você exaurir um pouco mais essa questão das alternativas de diagnóstico, né? Que eu acho que é bem comum nessas anemias hemolíticas, né, Camila? Sim, é bem comum. E da nossa parte, para nós como corpo veterinário, a gente também tem que estar seguro das técnicas. Sim. E de como que funciona e o que pode dar de falso positivo, falso negativo, né? Porque a nossa insegurança ao transmitir na nossa comunicação, isso vai ser captado pelo tutor, né? É bem legal isso que você está falando, porque eu percebo isso também com muita clareza, que assim, quando a gente explica para o tutor o porquê que a gente está pedindo cada um dos testes, a gente tem zero de dificuldade da aceitação daquele tutor por executar os testes. Claro, a menos que seja uma limitação financeira concreta e tal, né? Mas se a gente tem insegurança do porquê que eu estou pedindo sorologia mais PCR, do porquê que eu estou pedindo a medula mais linfonodo, muitas vezes citologia de linfonodo, no caso da leite, e a gente não está seguro para explicar isso, essa insegurança passa para o tutor e ele fala, mas eu tô achando que eu vou só gastar dinheiro e que no final das contas não vai trazer nenhum resultado, né? Por isso que é importante previamente já explicar isso ao tutor, né? Que talvez seja necessário o pedido de mais exames. Então, se ele já tá sabendo isso desde o início, então ele não vai se assustar, já tá preparado, né? E pensando nessas anemias hemolíticas, como que a gente parte para esse diagnóstico, Camila? O primeiro ponto, o hemograma, né? Que eu acho que ele já chega com esse hemograma. Sim, hemograma. E aí a gente começa com a busca, né? Da questão se é hemolítica, se não é. Quando a gente fala de, hemolítica, no caso imunomediada, a gente vai ter que procurar também, a gente vai precisar ver, além do hemograma,
ver reticulócito, então ver se essa medula está regenerando, porque muda um pouco do cenário, então a gente tem uma anemia aguda apresentada. Se é só em sangue periférico, a medula está produzindo normal, né? Porém, ainda assim, tem 1/3 dos casos que pode chegar pra gente sem reticulócito presente naquele momento que ele chegou para você. É uma anemia hemolítica imunomediada, tem esse processo de apresentação agudo, mas ele tá tão inflamado que ele não está conseguindo regenerar nada. Que não regenera nada. Então, a gente também vai ter que... não regenerou, mas aí a gente vai ter que começar a tratar essas inflamações, imunossupressão, procurar a causa ao mesmo tempo, né? Tomar cuidado para já não ter dado um antibiótico e querer procurar a causa. Isso é importante, porque aí vai dar falso negativo no seu PCR, né? Já comecei a tratar, já estou fazendo uma varredura, já tomou um antibiótico. Então, às vezes, vai dar negativo, você ainda vai ficar ali sem a causa, né? Sim. Então, procurar reticulócito. Se você suspeita, você pode fazer alguns testes específicos para saber o envolvimento do sistema imunológico, como aglutinação em salina. Uhum. A gente pode lançar a mão, é um teste muito simples, né, que a gente pode fazer uso. Ou o teste de Cumbis, que a gente também vê. O teste de Cumbis ele é bem específico. Atualmente no Brasil a gente só tem para cão, tá? Mas ele faz assim, será que esse paciente, esse animal, ele produz anticorpo? Ou ele tem o sistema complemento ativado contra as hemácias dele? E aí ele vai te dar um parâmetro. Ou seja, é sim bem ou não. específico, É né? bem específico. Aí você não ficaria na dúvida, né? Não ficaria na dúvida. Então ele... E você acha que a bilirrubina pode ajudar ou você acha que ela é pouco importante? A bilirrubina, ela te indica, por exemplo, a hemólise. A gente tem que tomar, eu digo pra gente tomar alguns cuidados com a bilirrubina, ela é um indicativo. Você vai precisar saber se ela vem mesmo associada, se eu tenho uma queda associada com aumento de bilirrubina, ou se eu tenho uma anemia estável com um aumento de bilirrubina, porque pode ser uma hepatopatia. Uhum. E que aí a gente teria vai... que combinar com outros testes de função hepática, como a LT, com outros GGT. testes, ou por exemplo, a própria queda, em queda livre, né, como eu falei, associado com aumento de bilirrubina, ele já é o indicativo. Então, vou ter aumento de bilirrubina, não importa se é indireta ou direta, mas aumento de bilirrubina total. Eu posso ter a bilirrubinúria, né, por consequência. Num caso de uma hemólise intravascular, eu posso ter a presença de hemoglobina livre na corrente sanguínea. Às vezes só o fato de você deixar o sangue ali um pouquinho, você já percebe que vê. O plasma, né, tá alterado, a coloração e a coleta foi maravilhosa, ou seja, tem hemólise. Tem hemólise. Muitas vezes eu pergunto, como é que estava o plasma? A pessoa não tem a menor ideia. Eu falei, gente, acostuma olhar ali, porque até o laboratório chegar, você já vai conseguir ter uma separação, você já tem uma ideia, né? Com certeza. E aí, lembrando dos meus tempos aí de laboratório, né, Camila? Eu lembro que a gente recebia muito pedido de bilirrubina sem o frasco estar protegido da luz, né? Então, só lembrar para o pessoal que está nos assistindo, quando for pedir bilirrubina, tem a questão do tempo, né? E a questão de proteger o frasco da luz. Normalmente usa-se papel alumínio e tal, para poder chegar a amostra com qualidade, né? Porque às vezes vem uma bilirrubina muito baixa. Mas o que houve? Porque às vezes a pessoa até põe o papel na hora que o motoboy chega na clínica, mas ele deixou ele na bancada não sei quanto tempo, meia hora, depois deixou na geladeira, aquela geladeira foi aberta várias vezes e a luz ficou ali, ou seja, você já tem uma alteração, né? Sim. Então, lembrar sempre de coletar, proteger. E aí encaminhar imediatamente para o laboratório. E hoje a gente tem frascos âmbares. O que melhor ajuda ainda, muito, porque você não precisa nem lembrar. Vou coletar já para bilirrubina, esse animal já coleta no tubo específico. Bem melhor, porque aí não tem nenhum risco de cadê o papel, onde está. Exatamente, né? Não corre risco de perder, né? Enfim. E aí, dentro dessas anemias hemolíticas, você já tem experiência com os de célula-tronco nos pacientes, Camila? Como é que tem sido a sua experiência? Bom, paciente que responde a corticoide vai responder muito bem com célula-tronco, né? Então, assim, o que a gente... eu acabo usando em duas formas. Ou para ajudar nessa imunomodulação, né? Ajudar mesmo segurar esse processo inflamatório, imunológico, destrutivo. Não sozinho, mas combinado com imunossupressores. Isso é importante. Isso é importante, porque às vezes sozinho a gente não vai ter o resultado tão benéfico quanto a gente gostaria. Ainda mais se eu tenho um agente infeccioso. Porque eu não posso esquecer que se eu tenho um agente infeccioso, eu tenho que estar tratando esse agente infeccioso, né? E quando, por exemplo, se eu tenho alguma interrupção de produção, né? Porque se eu tenho uma hemolítica imunomediada, mas que ela começa um processo imunomediado contra precursores.
Isso que também na nossa entra experiência, dos muito. casos que chegam para a Biocel, a maioria são esses casos, né, Camila? Que a gente já tem as duas coisas, né? Aí sim. Porque demorou a tomar atitude, a chegar, e aí você já tem um processo de destruição pós-produção, e você já tem uma medula produzindo muito mal, né? Então você tem um desafio ainda maior, que é lidar com esses dois cenários, né, até que essa medula responda, né? E na sua experiência, os animais demoram quanto tempo para responder ao tratamento com célula-tronco? Olha, eu tenho paciente que tem animal que já na primeira já responde, né? Então depende muito do tempo que esse processo medular está acontecendo. Mas no geral a gente vê no máximo na segunda já responde. Isso é legal de você falar, porque muitas vezes o veterinário demora a indicar, fica com medo do custo, né? Fica protelando e tentando ver se o corticoide ali vai resolver e tal. E é o que a gente sempre fala, quanto antes iniciar o tratamento com célula-tronco, menor o custo para esse tutor, né? Porque muitas vezes uma aplicação, eu já tive alguns casos que uma aplicação o animal normalizou a medula e aí fica muito mais barato do que pensar em várias transfusões, do que todo o estresse daquele animal, né? E você inicia o tratamento com a célula-tronco utilizando os imunossupressores e, em média, quanto tempo você consegue começar a desmamar ali e retirar? Olha, depende muito da gravidade, né? Difícil dizer. Mas, assim, a primeiro estágio eu estabilizei acima de 30% por uma semana. Se eu estabilizei, eu começo a fazer essa redução. Eu começo pelo corticoide, né? Porque ele é o que é mais fácil de fazer, de voltar qualquer coisa. E que normalmente tem mais medo, né? Dos efeitos colaterais e também, por cumulativo, né? É o que mais vai causar mesmo, né? Então, ele também, como ele é mais rápido, eu consigo ter mais flexibilidade de terapêutica, caso tenha recidiva, né? A gente não faz pensando que vai ter, você tem sempre a precaução. E aí, depois você vai retirando os demais. E os demais podem ser só o corticoide que precisa do desmame. Os demais não precisariam, segundo a literatura, e o que a gente vê na prática também. Mas o que a gente costuma ver é quando a gente tem associação com célula-tronco, você modula o sistema imunológico muito mais rápido. Então, o tempo do que você usaria, ele é encurtado com certeza. Eu não saberia dizer em quanto tempo, mas o que a gente vê é uma aceleração. Tanto de resposta medular, que não tinha, como melhora a clínica das inflamações e a necessidade a não necessidade de um prolongamento muito grande ou doses muito altas, né? Eu lembrei agora de um paciente que a gente tratou junto, né, Camila, que foi o Renzo, lá de Brasília. Sim. Né? Conta pra gente um pouquinho, foi um caso de uma anemia hemolítica, né? Foi provavelmente causada por um agente externo, né? Conta pra gente um pouquinho aí. Sim, e aí, bom, no caso dele, ele já ia fazer aplicação de célula-tronco, né? Mas a gente, com todo o processo, ele só estava com corticoide, né, com prednisona. Ele ainda não tinha entrado com o segundo imunossupressor e o corticoide sozinho não estava conseguindo ser suficiente, né? E a gente via que também havia uma grande quantidade de produção de anticorpo. Então, quando a gente tem uma grande quantidade de anticorpo ou de globulina, que é o que a gente consegue medir, né, de globulina circulante, essas globulinas elas vão se depositar em diferentes tecidos e vão ali ou causar alguma lesão ou vão fazer algum tipo de marcação imunológica, né? E acabou que nesse caso a gente acabou preparando antes de receber as células-tronco. A gente fez um preparo com uma imunoglobulina, né? A imunoglobulina humana ela é um neutralizador de anticorpo, basicamente. É anticorpo neutralizando anticorpo dentro do paciente. E aí preparou esse animal para ele poder receber as células-tronco e aí elas terem um maior benefício e elas serem melhores, moduláveis ali, né, no paciente, que respondeu super rápido, super né? Bem. Acho que foi uma aplicação, não foi? Depois ele fez uma segunda, porque ainda não estava normalizado, a gente até conversou, falou, olha, acho que não tem necessidade, o tutor optou, não quero arriscar, aquela para dar margem, né? Quero fazer porque eu não quero arriscar, porque foi um animal que teve um decréscimo, né, muito assustador em relação a essa queda desse hematócrito, bem como a Camila falou lá no início da queda livre, né? E um paciente super, hiper bem assistido pelo tutor, pelos veterinários, em que a gente pôde usar justamente desse conhecimento multidisciplinar e trazer a qualidade de vida para o animal, que é o que a gente procura com a célula-tronco, né? Então, talvez, tivesse feito só a célula-tronco, sem a entrada de um hematologista especialista ali, a gente teria conseguido reverter aquela medula? Provavelmente sim, no caso do Renzo, mas talvez fosse demorar 3 aplicações, 60 dias, a família ia ficar muito mais estressada, o animal ia sofrer muito mais, e a gente conseguiu com
15 dias, o animal está praticamente com hemograma normalizado, sem ter que fazer outra transfusão, né? Então, acho que isso que é importante da gente trazer aqui também, dessa multidisciplinaridade, né? Da importância da troca de informações entre os colegas, para que a gente possa realmente ter o objetivo da Biocel, que é a qualidade de vida para os pets e para as famílias, né? Então, foi um caso bem legal, o tutor é super agradecido, e só para a gente colocar aqui também, gente, esse tutor ele chegou porque ele já tinha tratado uma cadelinha dele com célula-tronco para dermatite atópica e tinha ficado muito satisfeito com o tratamento. Um animal com dermatite atópica e doença inflamatória intestinal, e tinha dado um super resultado, e foi ele que alertou o veterinário da possibilidade de usar célula-tronco, né? Então, o quanto é importante também a gente estar aqui trazendo informação para você, médico veterinário, para que você lembre da terapia no momento certo e coloque isso como opção realmente na rotina clínica de vocês. Bom, pessoal, a gente está chegando então ao fim de mais um episódio aqui do podcast com a Biocel. Queria agradecer a todos vocês, agradecer a Camila por estar aqui com a gente, parceira nossa, salvando muitas vidas junto com a gente. Obrigada, Camila. Quer deixar um recadinho para o pessoal? Bom, queria agradecer a oportunidade do convite, de poder estar aqui falando sobre esses assuntos e ficar à disposição. A gente quer, na verdade, trazer mais qualidade de diagnóstico e de terapêutica aqui para veterinária. Então, contem comigo. Ótimo. Cíntia, quer deixar um recadinho para o pessoal? É muito prazeroso, né, poder estar aqui, transmitindo informação. Estou sempre à disposição também para as dúvidas do pessoal, para ajudar os veterinários, para a gente trazer essa qualidade de vida. Ótimo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.